30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Tá bem? Oremos. Pai, graças te damos por esta manhã, graças te damos pelo teu povo, pela vida dos ministros do louvor, o ministro da palavra, os ministros auxiliares, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos sentar. Esse foi um retiro que nós ouvimos boas palavras, os irmãos têm palavras, é verdade, né? Então foi uma boa edificação da igreja, com respeito a quase muitos assuntos interessantes que foram aqui referidos. E nós queremos então comunicar e compartilhar sobre esse tema, um caminho chamado amor. Eu escolhi esse texto, Isaías capítulo 30, versículo 21, e me lembrando do que é o caminho e caminhos. Nós sabemos, por exemplo, quem assistiu aquele filme, o Vento Levou, alguém assistiu esse filme? E lá na introdução do filme, ele diz que os Estados Unidos estavam vivendo dois caminhos. Um caminho da liberdade ao norte, pensando no futuro, e no sul, um caminho da escravidão, pensando no passado. Então, Abraham Lincoln disse que a nação não poderia seguir andando em dois caminhos, e de um lado sendo livre e contra a escravidão, e o sul a favor da escravidão. É um país dividido, e custou 600 mil mortos numa guerra civil. Imagina como foi isso, né? Eu não precisaria disso. Mas o pessoal do sul e protestantes, eles se baseavam na Bíblia para estabelecer a escravidão, faziam uma tradução literal de textos, como alguns já se manifestaram no Facebook, na televisão, dizendo que os negros são descendentes de Caim, né? E que a África é um país amaldiçoado, você sabe quem é, né? E falando isso, naquele tempo, quando a pessoa falava uma coisa dessa, isso tomava conta, era como uma chama, um incêndio, e se criou essa condição de opressão às pessoas. E Abraham Lincoln foi contra isso. Olha, Abraham Lincoln era da igreja metodista, né? Então, meio de Todd. E no sul também havia muitos protestantes. E os protestantes que fizeram essa interpretação muçulmana da escritura, essa interpretação islâmica, odiosa, para matar pessoas em nome de Deus. Né? Então você percebe essa questão do caminho. E Abraham Lincoln então uniu a nação. Mas se você ler nos jornais, eu estava lendo agora quando eu estava vindo, está um recorte do jornal, eu faço um recorte do jornal, acho interessante esse texto aqui que saiu na coluna de cultura, acredito, olho por olho, dente por dente, falando do Canum. E lá na região da Albânia, lá na região da Albânia prevalece essa lei bem semelhante ao muçulmano, e pelo Canum se dá o direito da vingança. E tem lá 140 famílias que não saem para a rua porque estão ameaçadas de morte por causa da lei do Canum. Mas também nessa Bíblia deles se prevê um conciliador, a pessoa que vai fazer as pazes entre a família. E ele tem restaurado muitas famílias. E ele vai na casa da família do assassino e propõe a paz. Porque se não propor a paz, a família do assassino tem o direito de matar um membro da família do assassinato. E tem pessoas que não saem na rua porque podem ser mortas de acordo com aquela lei. A lei do talhão, olho por olho, dente por dente, que equivale ao Antigo Testamento das nossas Bíblias, da Bíblia do judeu, interpretada literalmente, e se leva às consequências desastrosas, né?
Acontece assim no Canum, acontece com o Islâmico, acontecia com Israel, que abandonou essa parte, essa tradução violenta das Escrituras. Ele não pratica apedrejamento, né? Esse tipo de lei. É uma construção moderna. Então, nessa celebração, para eles fazerem a paz, eles reúnem família do assassino, a família do assassinado, eles cortam o dedo, faz gotejar uma gota de sangue na mesa, mistura com açúcar e um bebe e come o sangue do outro, porque já está cristalizado, então tem que comer aquele sangue. E ao fazer isso, se estabelece a paz e não precisa mais a vingança. Isso é uma lei oral que foi emitida há 500 anos entre as pessoas da Alva. Agora, o texto que nós estamos falando, evidentemente, da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, ele tem várias posições, várias significâncias interessantes dentro do contexto da palavra hebraica, dentro do contexto em que foi escrito esse capítulo do profeta Isaías. Porque ele diz que todos ouvidos ouvirão. E se você ler o contexto, eles tinham mestres, que era, não era o talmidim, mas era a pessoa que ensinava, tipo do professor. Mas ele diz aqui que esse professor, ele está de uma forma imaginária atrás de você. E ouvirão essa voz, é a voz do mestre, e dirão para ti: este é o caminho, andai nele. Porque eles tinham a necessidade de uma exortação constante com referência ao caminho pelo qual eles deveriam andar. O caminho é o Derek, é um lugar onde passa, por onde as pessoas passam, é o lugar onde a pessoa caminha. Então a primeira coisa que nós temos que ver dentro desse texto é o caminho, o Derek, porque ele é uma derivação do verbo caminhar, que é o Darak. Então é um lugar por onde as pessoas passam. Essa é uma realidade muito atual em todos os tempos, em todas as épocas e para todas as estradas da vida, sempre tem um caminho. Nós vivemos no caminho, quer queiramos, quer não. Um caminho que nós escolhemos, ou um caminho que se escolhe para nós. Mesmo aquele que diz que está em caminho nenhum, está num caminho vagando, que é outra palavra que os hebreus usam, que é orar. Não é de oração, não, vem de arar, que é vaguear. Eles também usam essa expressão de vaguear, é a pessoa que está, digamos, andando sem rumo. Mas Derek, ele propõe um caminho. E o que propõe o caminho dessa condição de caminhar, dessa disposição para caminhar, são as leis. Por isso que ele fala assim: olha, a melhor coisa, o melhor que existe é obedecer as tuas leis, os teus mandamentos, exatamente no caminho. Mas isso era uma utopia que as pessoas imaginavam, obedecendo de forma absoluta aos mandamentos da lei de Deus. E quando eles então começam a refletir sobre essa condição, que era uma condição necessária para a pessoa ter todas as bênçãos, era caminhar na lei do Senhor. Então eles falam assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E ali caminho já não era Derek, o caminho ali é uma viagem. Então eles viajando, eles imaginavam isso. E também a nossa vida é como uma viagem. Então nós estamos sempre viajando. O que se traduz, que nós cantamos, que é o peregrino, que é o caminhante, que é um outro verbo, deriva de outro verbo, que é o caminhante, que vem do alá, caminhar, e do ali, que é os passos. Então a primeira coisa que a pessoa faz é dar um ali, que é o passo, né? Depois ele dá vários passos, ele então se transforma num caminhante. Ele caminha no Derek, ele caminha na estrada da vida. E essa estrada da vida para os judeus, ela era regulamentada pelas leis, né, especiais. Porque como eles admitiam que é uma verdade, que lâmpada para meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho, isso é uma verdade, então eles passaram a esmiuçar essa luz, essa palavra, para que pudesse dar condições da pessoa em todos os detalhes possíveis
ele andasse na presença de Deus. Isso transformou as derivações da lei dos judeus em centenas, talvez uma milhares, 600 mil regras dizem que existem, aproximadamente. Quer dizer, para todo proceder, para tudo que se faça, ao levantar, ao se deitar, ao andar, ao comer, depois do almoço, ao dormir, ao andar pelo caminho, ao voltar, tudo regrado. Nessa tentativa de satisfazer a Deus, através da lei, eles fracassaram. E fracassam até hoje, porque quando uma lei, ela passa a exigir tantos detalhes, tantas miúças, tantas particularidades, ela se perde em si mesma, ela não tem mais condições, porque ela, ao se esforçar na sua necessidade de fazer a pessoa andar de acordo com o que ela propõe, ela não consegue. Esse não conseguir foi que Paulo traduziu como a lei enferma pela carne, porque a lei só se cumpre na sua vida, então na sua carne, na sua vida, na sua humanidade. Nessa tentativa de fazer cumprir, ela não conseguiu, e Paulo reconheceu isso. Paulo reconheceu isso e disse: olha, é impossível que a lei consiga fazer isso. Por quê? Porque esse esforço para conseguir levou aos rabinos a esmiuçar, procurando uma forma material, literal, de adequar a lei à condição humana, e a condição humana ela é um flagelo, ela é fracassada. A condição humana não tem como cumprir a lei. E nessa tentativa, Paulo disse, a lei ficou enferma por causa da carne. Então a lei ela contém uma velada feiura, né? Uma velada deficiência, apesar de a Bíblia diz, a lei é perfeita, restaura a alma, mas não restaurou a alma de ninguém, porque Jesus veio para cumprir a lei. E quando Jesus vem, ele usa, os escritores do Novo Testamento usam então aquela palavra que é o telos. Escutei falar telos. Então, Jesus vem a uma proposta nova, que é o caminho novo. Está lá em Hebreus, no capítulo de Hebreus, que eu não tenho bem anotado aqui, mas vem do caminho novo e vivo. Quer dizer, ele diz assim: olha, agora é o caminho e também vivo. Se você olhar a palavra vivo do caminho, é a mesma palavra da vida eterna que Jesus usa. Então ele usa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho de vida é Jesus que traz. Enquanto que Paulo começou a traduzir que a lei produz a morte. Não tem ninguém que cumpriu a lei. Não houve nenhum sequer. Por isso que então quando Jesus chega, ele é o telos, é o fim, é o propósito, a fronteira, a conclusão, o resultado, o cumprimento, o fim. O que é o fim? Porque a lei vem, mas ela nem vem com as suas exigências, ela vai se aproximando de Jesus. Então quando ela se aproxima muito de Jesus, ela acaba, ela não consegue. E se você ler em Hebreus, ele diz, a palavra em Hebreus, que são sombras, né? Todo o Antigo Testamento era uma sombra. Blaise Pascal dizia que todas as escrituras do Antigo Testamento, nas suas metáforas, 99%, evidentemente que amar o Pai, amar o seu Deus, é uma coisa literal, mas as coisas que são metáforas, que têm uma figura, Blaise Pascal então mostrava que essas coisas teriam que agradar e desagradar a Deus, porque eram figuras. Porque se elas agradassem a Deus e não lhe desagradassem, ela não precisava acabar. Mas ela agrada e desagrada. Por isso que está escrito que, olha, vocês terão um príncipe por todo o tempo. Depois disso, vocês não terão um príncipe. Vocês terão uma aliança eterna, que é todo o pacto do Antigo Testamento. Depois disso, não. Vocês terão uma nova aliança. Então Jesus vem exatamente confirmar isso. Então no Antigo Testamento, ele é uma sombra. Você já imaginou que é uma sombra? Como é que se projeta uma sombra?
Pode ficar duas pessoas em pé aqui. Fica aqui o pastor, nosso secretário distrital, mais meu secretário ecumênico, né? Então vamos supor, fica assim, pode ficar assim mesmo. Aí. Vamos supor que aqui está Jesus, no Novo Testamento, e aqui está o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele é uma sombra aqui na frente. Fica mais uma pessoa aqui na frente. Pode ficar. O Daniel Silva, ele é uma sombra de quem está no meio. Mas quem projeta a luz para a sombra é aqui, passado. Essa sombra está invertida. É o que eu falei com o bispo Quaresma. É uma sombra invertida, porque se o Antigo Testamento projeta essa sombra ao jogar luz aqui, como é que pode ele projetar, né, esse do meio, projetar uma luz jogando sombra no que está aqui? Ele está no lugar errado, porque ele não consegue projetar a sombra, ele está na frente. Você não projeta uma sombra na frente. Se você projeta uma sombra, se estiver atrás, o sol bate atrás. O sol bate, projeta a sombra. Mas quando projeta a sombra, é a lei que vem, transforma em sombra. Quem é que está jogando essa luz em cima da lei que ela se transforma em sombra? Que ela não é realidade. O Luiz Pascal diz que ela não é realidade. Ela é uma sombra. Mas ela está no passado. Ela tinha que estar no presente. Mas Jesus está no lugar da sombra. Mas ele não é sombra. Ele é a luz que projeta a sombra. Não está invertido? Só para sentar. Então, aí você vê aqui essa questão da voz, que virá uma voz de trás de ti. Então, Jesus que mostrou essa condição dessa voz, é a voz interior, que é o Espírito Santo. É Ele que vai trazer iluminar esse caminho. Por isso que ele diz: Jesus é a luz, eu sou a luz. Então o que acontece? Jesus está lá antes da lei. Então quando Moisés exerce sua lei, Lutero então ele diz o quê? A respeito da lei, Lutero diz que Moisés exercia o seu ministério com muita violência. Lutero reconheceu isso, que Moisés exerceu o seu ministério com muita violência. Qual era a violência do ministério mosaico? Era o que exigia a lei, no derramamento de sangue, que a Albânia pratica. Quem por acaso vai apoiar o Estado Islâmico na sua ideologia, na sua interpretação fundamentalista do Alcorão? Ninguém. Jesus jamais aprovaria isso. Assim como também Moisés perdeu a cátedra. Porque Lutero também ficou intrigado com essa situação, a ponto de reconhecer que o ministério de Moisés era o ministério da espada, um ministério sanguinário, um ministério violento. Que violência era essa? Não era uma violência verbal, era a violência da espada, era a violência de olho por olho, dente por dente, em que as pessoas às vezes acham razoavelmente bonito, mas eu não acho que seja bonito, mas Jesus também achou não, né? Jesus disse assim: eu porém vos digo. Mas essa questão da graça é que o irmão, o senhor Joaquim da Marra, pregou, que ele é muito bem instruído, não é? Então ele diz que quem está na graça, mas não dá valor à graça, ele entra para o jugo da lei. Foi um conceito interessante que ele emitiu aqui, não é? Ele não é erudito, a gente percebe que ele não é, mas ele teve uma erudição. Ele soube dizer aquilo que tinha que ser dito, não é? Então, quando nós olhamos essa questão da voz interior, que nos fala, é o Espírito Santo. Porque o ministério hoje é o ministério do Espírito, não é o ministério da letra, da carne, da lei. Porque a pessoa sente dificuldade de entender como é que nós vivemos hoje. Nós vivemos debaixo da lei de Cristo, que é a lei do amor. Mas o amor, a pessoa fala: mas o amor tudo suporta, tudo suporta, tudo sofre, não se exaspera. Não dá. Tem que ter uma lei, porque tudo suporta. Então não dá para viver assim. Mas Jesus disse que dá. Jesus disse que é assim mesmo, não é de acordo com Moisés, é de acordo com ele. Então Jesus, quando vem, a lei ela encontra um fim, porque ele é a fronteira da lei.
A lei vinha andando, caminhando, mas ela chega para uma parede, ela não tem mais como passar. Você pode pensar assim, mas nós vivemos sem lei. Nós falamos uma vez no culto, na série, da seguinte maneira: se você tiver que evangelizar uma nação ou um povoado, esse povoado, digamos que fosse todos pagãos, mas vivesse sob a lei do Canum, da Albânia, olho por olho, dentro por dentro, semelhante ao Corão, semelhante à Bíblia também. E você chegasse lá e pregasse o evangelho para esse povoado, e eles se convertessem. Eles se convertiam e diziam assim, bem, e o pregador dizia, olha, o fim da lei é Cristo, você vive debaixo da lei de Cristo, não debaixo da lei do Canum, de olho por olho, dentro por dentro. Porque ela é a construção desse povoado, do Islã, etc. Aí você diria, e agora, vamos viver sem lei? Não, você vai viver, você vai escolher, você quer viver debaixo da lei, do Canum, em que é olho por olho, dentro por dentro, ou você quer viver sobre a lei de Cristo? Você agora é cristão, você não tem que seguir a lei do Canum, você tem que seguir a lei de Cristo, porque a lei de Cristo não te dá o direito de matar o teu vizinho. Eles iriam viver sobre a lei de Cristo, e ao viver sobre a lei de Cristo, eles iriam abolir esse Canum, não ia precisar disso. Mas como o cristão precisa da lei de Moisés para não matar o seu vizinho, se fizer isso, ele tem medo da lei do Estado, que vai prendê-lo, mas não da lei da igreja. Então, se um país se torna cristão, ele se torna pacífico. Evidentemente, se houver guerra, é outro questionamento, a questão das autoridades. Mas o que Jesus veio propor é exatamente essa mudança radical. Porque Jesus não veio ajeitar as coisas, melhorar, fazer uma reforma na lei. Lutero fez uma reforma na igreja estrutural. Mas essa questão da violência, Lutero não concordava. Você sabe o que Lutero falou? Aquilo que eu estou falando. Ele disse o seguinte, que Jesus veio e nos deu uma só lei. Uma só. O amor. Lutero. Não sou eu não, Lutero falou, mas eu concordo com ele. Agora, acontece que os príncipes precisavam da lei do Estado para se manter na autoridade no governo. Então vocês veem a história dos camponeses, que fizeram também uma interpretação literal das Escrituras, dizia, bom, a Escritura diz que a terra é do Senhor, e o que é do Senhor é nosso. Se é nosso, não é dos príncipes. E se levantaram com arma, foi contra os príncipes, e o que aconteceu? A guerra dos camponeses. Foi uma mortandade, que os príncipes tinham, digamos, metralhadoras, e os camponeses tinham espingarda e facão, e podão. Foi igual matar um mosquito. E o que disse Lutero quando eles se revoltaram? Porque eles estavam convertidos, mas fizeram a interpretação literal das Escrituras. Disse, olha, esses camponeses são duplamente perdidos no corpo e na alma. O inferno deve estar vazio porque está tudo no meio dos camponeses. O que eles merecem? E aí foi a mortandade. Por quê? Porque a reforma não contemplou a lei de Cristo. Ela contemplou a lei de Cristo na academia, nas faculdades, nos institutos bíblicos. Mas na vida prática não foi contemplada a lei de Cristo. Ela passou a ser uma teoria de uma minoria que estava em alguma igreja, em algum lugar, orando. A lei de Cristo passou a ser uma utopia, uma coisa imaginária, uma projeção da alma de uma possibilidade, mas só uma possibilidade da possibilidade que se transforma numa angústia, como diz o Jean-Paul Sartre. Era uma possibilidade da possibilidade, não era uma realidade. Então, evidentemente que os cristãos não experimentavam a lei de Cristo. Talvez essa seja a próxima mudança que vai haver nas igrejas, de acordo com a lei de Cristo. Então nós temos a terceira coisa que nós vamos ver é sobre esse movimento de transcendência, porque Derek é um caminho, mas ele é apenas um caminho. Você tem que se movimentar nele. O Derek não é essencialmente uma condição de você caminhar, era uma proposta. Jesus aparece, ele mostra um novo Derek, um novo e vivo caminho, porque dá condições de caminhar. Moisés não dava, porque a lei não dá condições. Paulo discutiu muito isso.
Então, quando a pessoa começa a caminhar debaixo da lei de Cristo, que ele vai se transformar num caminhante. Por isso que existe aquele livro peregrino, que é o releito, que é uma ação de caminhar. Esse que é o caminho, andai nele. Como é que a pessoa ia andar na época do Antigo Testamento? Ninguém andava. Não vos deu Moisés a lei? Disse Jesus, mas nenhum de vós cumpre. Alguém vai levantar a mão assim e dizer, não, menos eu? Jesus disse categoricamente. O que Jesus fez no pronunciamento é aquilo que Manuel Kant diz, é um imperativo categórico. Ninguém cumpre a lei. Ninguém. Agora vamos dizer, se você só tem condição de cumprir a lei, se você buscar a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo transforma o coração. E a lei de Moisés dá um peso. E quando não, uma condenação. E quando não, uma ira. E quando não, um desejo do pecado. Por causa do próprio homem. Agora, em Cristo, ele dá a condição dessa liberdade. Muito mais que a liberdade, mas uma libertação interior. Se você ler também, a Bíblia diz que nos livrou da lei, do pecado e da morte. Por quê? Porque só Cristo tem essa condição de libertar da lei. Porque se ele te libertar, você está livre. Você conheceu alguém que Moisés libertou? Ninguém. Porque se a lei restaurasse a alma estava restaurada, não precisava Cristo restaurar. Mas a lei enferma pela carne não conseguiu restaurar ninguém. Por isso que Jesus vem. Quando vem Jesus, ele vem com o sumo sacerdote, o sumo legislador, o sumo profeta. Ele é o ápice, o top de tudo. Não tem nada acima dele. Nem sequer do lado dele. Jesus não veio para ficar sentado do lado de Moisés e dizer assim, o que eu faço agora, Moisés? Jesus veio para dizer para Moisés, assim, Moisés estava na cátedra, quiser, na universidade, a cátedra é o lugar onde as pessoas dizem a verdade. Por isso que diz, um pronunciamento ex-cátedra, é um pronunciamento do professor universitário da USP, da faculdade, que seja lá qual for, que diz, é assim, e é assim. Então Moisés disse, é assim, Jesus disse, você desce da cátedra, Moisés, seu tempo passou, agora é a minha cátedra. Jesus disse assim, Moisés, arruma uma cadeirinha do seu lado, que eu vou ficar aí do lado, para... Enfim, você é mais antigo, né? Você conhece muito mais do que eu, você, toda essa tradição, e o judeu tinha essa dificuldade com Jesus, porque via em Moisés uma figura maior do que Cristo, sempre viu. Ele olhava para Moisés, o judeu, e olhava para Cristo. Se você colocar na situação do primeiro século, naqueles primeiros séculos, nos primeiros anos, e você fosse um judeu, imagine você, quem você ia realmente elogiar? Pense um pouco. Sonhe um pouco, se você estivesse no tempo de Jesus. Moisés com aquele passado tremendo. Aí chegava um rabino humilde da Galileia. A quem você ia atribuir mais qualificações, mais poder, mais autoridade, mais conhecimento? A quem? Você ia cair no mesmo pecado deles. Você ia falar assim, Moisés. E talvez você dissesse, quem és tu mais do que o nosso grande legislador Moisés? E não tem muito crente dizendo, achando que Moisés é ainda alguma coisa. Ele é alguma coisa. Mas não é maior do que Jesus. Jesus pode, porque também as pessoas ficam assim, porque Jesus sofreu muito. E o sofrimento de Jesus descaracteriza ele como Deus poderoso. O Bispo Paranhos pregou, o Bispo Hélio pregou. Nós aprendemos muita coisa nesse retiro. Foi um retiro muito rico. É um retiro muito rico, né? Porque eles atribuíram muito valor a Moisés. Olha como é que Pedro tinha dificuldade, né? Como ele tinha dificuldade. E olha também como era difícil as pessoas entrar na graça e esquecer as premissas que o Bispo Hélio pregou. O Bispo Hélio pregou, na verdade, se você filtrar, está lá o valor.
o que acontecia nas premissas é que não pertence à lei, pertence na verdade ao amor. Ela nasce do amor. Por isso que o Velho Testamento é uma sombra inversa do Novo Testamento. Ela está de cabeça para baixo. É uma coisa que não dá para compreender. Como é que o Novo Testamento ele tem uma sombra atrás dele? Tem que ter a sombra na frente. Então o Novo Testamento é a realidade. E o Antigo Testamento que vem primeiro é uma sombra. Desde quando a sombra vem primeiro? Você sabe qual é essa condição da sombra vir primeiro? Eu vou dizer para você, eu suponho que seja, mas se você ler em Romanos, você vai ver, se você ler Romanos, você vai ver assim, lá em Romanos, ou Coríntios, sei. Eu não sou muito bom de guardar versículo, mas a Bíblia diz assim, ó, o amor jamais acaba, certo? O amor jamais acaba. Lá no grego fala então do amor, do ágape jamais acaba. Ele jamais cai. O amor ele é leve, suave com a pena, ele é bem leve, mas ele não cai. A lei é pesadona, cai. Mas o amor jamais cai. Por isso que quem está por trás do Antigo Testamento é o amor. Você sabe por quê? Porque o amor é eterno, é um dos atributos de Deus. Quando tem toda aquela coisa, aquelas formalidades, o brilho do Antigo Testamento, ela vem do amor de Deus. Que eles não estavam nem preparados para isso. Foi Jesus que tinha condições de implantar essa lei do amor. Então, quando o amor está lá no Antigo Testamento, lá na eternidade, na verdade, o amor é esse poder, essa luz, que joga a luz sobre todo o Antigo Testamento, para produzir uma sombra dela mesma. Quer dizer, a luz produz uma sombra dela mesma. É uma coisa de quarta dimensão, não é uma coisa de primeira dimensão. Na primeira dimensão você não consegue entender que uma sombra invertida, em que a luz está atrás de você, produzindo uma sombra, mas essa luz, ela na verdade é a realidade que tem que estar na frente. Como é que é isso? Isso só Deus mesmo para fazer, porque não dá para entender. Então, o que estava no Antigo Testamento, e antes do Antigo Testamento, quer dizer, o amor está antes do Antigo Testamento. Ele é primeiro. Digamos que é a primazia das bênçãos de Deus. Se bem que Deus, você não pode, como você dizer, como é que Deus faz no primeiro ou segundo. É só tudo linguagem. Como eu falei para a Juliana, nosso ministro do louvor, eu pedi para ela cantar de novo, ela não entendeu. Cadê ela? Está aí? Ela não está aí? A Juliana? Cadê? Ela está lá onde? Hã? Tá. Porque fala, tão grande és tu, né? Grandioso é o Senhor, tão grande. Eu falei, vamos cantar agora uma estrofe. Da segunda estrofe, eterno és tu. Porque grande é sempre uma medida de grandeza. Você pega assim, grande, até aqui. Você imaginou aqui. Mas sobrou espaço para ser algo mais grande. Então você diz tão grande, vê se você canta assim, tão grande, você repete. Por que você repete? Porque como é a medida de grandeza, você fica uma ansiedade latente de que grande, supõe que pode haver alguma coisa mais grande, maior, né? Meu pai dizia que não existia mais grande, maior. Mas se é eterno, desaparece tudo. Então o amor, ele não é, digamos, se formos então ver a medida do amor, a própria medida do amor é amor sem medida, diz o poeta. Então quando você vê na antiguidade remota, antes do Antigo Testamento, qual é a luz que projeta a sombra sobre a lei e que ela vai aparecer no século I, na época de Cristo, como realidade? É ela mesma, porque Jesus é a luz do mundo. Então quem projetava a sombra dele mesmo era o próprio Jesus. Então quando vem Jesus, ele vem em cumprimento da sombra que ele mesmo projetou. Se você olhar no Antigo Testamento as aparições do anjo do Senhor, é a aparição de Jesus. Todos os teólogos concordam. Quando ele conduz as pessoas pelo deserto e apareceu o anjo do Senhor para Gideão, é Jesus.
Então Jesus não é um ser que aparece a partir do ano 1. Jesus é um ser que se transforma, se faz carne no ano 1. Mas ele é um ser que existe eternamente. Ele não é um Cristo ariano, ele é um Cristo eterno. Ele já existia antes da fundação do mundo. E Jesus, ele é primogênito quando ele aparece na terra. Mas ele é unigênito porque ele é da fundação do mundo. Então Jesus tem essas várias dimensões. Jesus é um ser absolutamente difícil de você conceber uma ideia, porque ele é unigênito, porque ele é o Filho de Deus único, porque é da fundação do mundo, como o Eterno te amei, mas ele é primogênito em relação à nossa existência como ser humano. Quando ele projeta a luz sobre a lei, que ela cria uma sombra no futuro do qual nós vivemos, ele projeta como um unigênito de Deus, que é luz. Ele é a luz que veio ao mundo, porque ele já estava lá. Ele é o orbe hebraico e o foco do grego, que é luz. Por isso que ele é um novo vivo caminho, porque ele é novo. Novo, Jesus é novo. O filósofo falou que é novo. Ele é como uma luz nova. Ele é um ser que vivo e transmite vida. Ele então estava no passado. Todo aquele burburinho da lei e todas aquelas fragmentações da lei que os hebreus fizeram na tentativa de encontrar a luz foi interessante, mas foi em vão, porque não ia conseguir. Não é uma coisa, a lei não é uma coisa necessária, sem a qual não vai haver a grandeza de Deus em relação à nossa existência. A lei não é uma coisa necessária para isso, porque Deus existe independente disso. Ele é um ser absolutamente independente de todas essas coisas. Agora, em relação à nossa existência, é preciso que nós pensamos nessa questão de grandeza. Quando nós cantamos com grandeza, nós cantamos em relação às nossas fraquezas, as nossas imaginações de grandeza. Porque temos que ter uma linguagem. Então, essa projeção é uma projeção que é transcendente. Por isso que quando você lê no hebraico, andar no derek, no halak, que você andar lá, que é uma questão de movimentação, que o derek é um caminho parado. O derek é um caminho que você tem ali, que vai daqui para lá, ele está lá parado. Ele só é o caminho que vibra, só é o caminho com movimento com o halak. Quando eu vou caminhar, quando você começa a andar, então quando você imagina que uma voz que diz assim, esse é o caminho, o que a voz diz hoje? Este é o caminho. Qual é o caminho que a voz hoje diz? Quem é o caminho? Jesus. Então disse, esse é o caminho, andar nele. Por isso que então, depois que o Novo Testamento se prevalece, ele diz assim, olha, ele é o caminho, ele é o caminho vivo, andar nele. Mas se você procurar lá em Gálatas, e nas cartas de Paulo, ele diz, andemos em amor. Quem que é? Ele não está dizendo para você andar numa abstração. Ele está dizendo para você andar em alguma coisa que tem relações concretas, em alguma coisa que tem de vida. Por isso que Jesus é o vivo caminho. São essas transcendências. Quando eles andavam aqui no derek, que derek também tem um significado interessante, eu postei no Facebook um homem que joga beisebol e ele está atacando o beisebol. Eu falei assim, quero ver quem vai perceber isso, né? Porque se você digitar derek no Facebook, aparece um monte de coisa de esporte, etc. Uma pessoa que está totalmente pronta para fazer o grande lance. Porque o derek está no ponto. Então isso só aconteceu quando Jesus vem. Até lá o caminho era batido, passado, mas não resolvia. Era o caminho da aflição. Jesus veio então libertar e dar condições de você caminhar na graça. Mas as pessoas ficam com medo da graça. As pessoas têm mais medo da graça do que da lei. Ou tem mais medo da lei, da graça, faz uma confusão. Ele teme a lei porque acha que é inseguro. Aliás, teme a graça porque acha que é insegurança. E acredita na lei porque ela dá preceitos, ela dá indicações de como. Essa é
questão muito interessante, irmão, de você fazer uma reflexão. Porque se você olhar a lei, isso é claro e confuso, você entendeu? Se você olhar a lei, você vai dizer assim, bom, Deus disse, a palavra de Deus, a lei é perfeita. Se você vai do ponto da ontologia é uma palavra que significa assim, onto é o ser, logia é o estudo do ser, como ser, seria o estudo do ser necessário, próximo do próprio Deus, supremo, certo? Mas quando você faz a metafísica, que é além daquilo que está escrito na física, você faz as perguntas ao onto. Então, além do ponto de vista da ontologia, eu já falei para você o que é, ela é perfeita. Mas do ponto de vista da metafísica, ela tem uma velada distorção. Porque quando você faz o questionamento sobre a lei, ela não te satisfaz. Então, quando você indaga sobre a lei, ela te confunde. Então, a lei, em uma certa medida, ela é um equívoco. E a graça e o amor de Deus, do ponto de vista da teologia, ela é unívoca. Porque aquilo que é unívoco se diz de uma só forma. Deus é amor. Não pode derivar, mas é absoluto. Mas aquilo que você diz de diversas formas, como é a lei que diz pelo meio do Alcorão, pelo meio do Cacum, do Canônico, de todas essas arbitrariedades, ela diz de diversas formas, então ela é equívoca. Então, a lei de Cristo, ela é unívoca, ela tem um só sentido, e todas as derivações possíveis daquilo que é do amor. Ela é o cumprimento da lei, portanto ela é unívoca. Agora, a lei, do ponto de vista da ontologia, ela é perfeita. Mas quando se faz a pergunta metafísica sobre ela, ela não responde, ela não te dá a resposta adequada, ela não te socorre, e no fim das contas, Paulo diz que ela mata. Portanto, a lei não salva, a lei não resolve. Você pensa, mas eu vai me ser mesmo, se não aumentar na minha casa, vai roubar meu carro? É a Constituição que faz isso. Então, é como disse o irmão antes do Joaquim da Barra. Então, ele está sobre a lei de Moisés, sobre a lei da Dilma, sobre a lei do Canum, do ISIS, dos muçulmanos violentos. Mas se ele for cristão, ele não corre perigo. Então aí você vê que essa questão da lei e da graça é realmente polêmica. Talvez seja polêmica do século em referência à igreja, porque não foi discutido na reforma. Não foi discutido. A reforma praticamente adotou a pena de morte. Por exemplo, hoje você diria, não, eu falei uma coisa dessa. Mas no tempo de Lutero, logo depois, no período, se converteu um grupo que foi mais radical, que dizia assim, olha, o batismo da Igreja Católica não está muito sério. Então vamos batizar de novo. Era os menonitas. Eles começaram a se rebatizar. Eram batizados na Católica. Lutero não rebatizava ninguém. Aí começaram a rebatizar. Os luteranos falaram, está errado. E os católicos então piorou. Juntou os católicos e os reformados. Sabe o que fazia com os menonitas? Levava num rio, uma fila de 10, 20. Nós não vamos batizar vocês. Chegava, pegava os menonitas, né? E segurava debaixo da água 10 minutos. E soltava e descia lá. O próximo. Os protestantes. Eles estavam debaixo da lei de Cristo ou debaixo da lei de Moisés? Estavam debaixo do imperador da Alemanha, né? E da igreja, não sabemos qual, da protestante e da católica. E assim, é assim que os protestantes e os católicos se uniram para assassinar, irmão, senão não tem outro nome não. Aí depois o Meno restaurou essa denominação, que hoje se chama Igreja Menonita. Tem no Amazonas, são conservadores, andam com roupas das mulheres, né? Até bonito. O que tem que eles vivam assim? Deixa eles viverem assim, é até uma boa referência. É bonito, não tem nada a ser contra. E o luterano também, que não batiza quando vem da católica, é bonito também, deixa viver assim também. E quem quer rebatizar, rebatiza, qual é o problema?
Quem não quer rebatizar, não rebatiza. Qual é o problema? Quem quer mastigar o pão da Santa Ceia, mastiga. Qual é o problema? Quem não quer, não mastiga. O que isso implica? E as pessoas dizem assim, não, porque isso aqui não pode, e porque eu dogma e pego minha arma. Está fora da lei de Cristo. Então a lei de Cristo, ela é ontologicamente perfeita, e as perguntas metafísicas sobre ela sempre respondem de forma cabal, final, porque o fim da lei é Cristo, o telos, a fim, o nome da lei é Cristo, é a frase do Novo Testamento. O fim da lei, o fim. Você tem que pensar nisso. Você olha, o fim é a finalidade. Aí você começa a dizer assim, não, Cristo cumpriu, mas acontece, ficou um pedaço lá como você. Se Jesus tivesse feito uma coisa incompleta, então olha, a igreja estaria assim, seguindo Moisés, seguindo Cristo, seguindo Buda, seguindo não sei quem, fazendo coisas erradas. Então aí vocês, como é que eu vou viver pela graça? Tem uma irmã que me perguntou, se ela está aí, vou falar o nome dela, só isso, eu tenho uma dificuldade de viver na graça. E eu era uma irmã exemplar. Mas ela, você sabe o que é isso? Insegurança. Porque a graça exige fé, confiança em Cristo. A lei de Moisés, não. Nem fé exige. Você lê lá assim, não matarás. Ó, está aí. Pronto, você acha assim, ó, eu estou legal. A lei de Cristo não. A lei de Cristo exige muito mais fé. Existe uma entrega maior do que a lei de Moisés. Que ninguém nem sequer conseguia se entregar à lei de Moisés. Por isso que Lutero, a busca de Lutero foi a fuga da lei. Ele buscava a graça. Toda a busca de Lutero foi pessoal. Ele não queria reformar a igreja nenhuma. Ele queria reformar ele. Mas quando ele encontra, a igreja então entra no caminho da reforma. Aí você percebe que é uma coisa que você vai ter que refletir muito, em que existe o espírito da lei. Por isso que essa questão da premissa que comecei com isso é o espírito da lei. E que os judeus tinham dificuldade de enxergar o espírito da lei. Porque o espírito da lei era mais sensível, digamos, mais transcendente. Era mais, digamos, espiritual, sobrenatural, metafísico, além dele. E a lei em si, ela era muito material. As pessoas pegavam aquilo tudo e achavam que aquilo era o sentido da lei. Então Jesus dizia para os fariseus, você tem que ver o espírito da lei. A ponto que podia comer o pão da proposição que estava lá dentro do tabernáculo, sem infringir a lei. E a lei proibia. Mas Jesus disse que não podia proibir. E os pães da proposição. Então, se você olhar para Jesus, ele é o grande legislador, porque ele tem uma sabedoria excelente. Se você ler então, o tema aqui diz assim, um caminho sobremodo excelente. Eu estava vendo essa palavra, ela é uma palavra composta de pebolé, odon. Se você ler essa questão do bolo, bala, é de lançar. Entendeu? Você lançar uma flecha, lançar uma coisa assim, uma pedra e tal. E se você diz assim, olha, hiper é um super lançamento. É um lançamento por cima. Então, quando você lê esse versículo, que ele é mais excelente, porque a lei de Cristo, ela passa por cima da lei de Moisés, de tudo quanto é dom, de tudo. Daí que fica, a pessoa tem que, não é talvez uma compreensão exata, uma coisa que você vai entender de forma exaustiva, ou tem que entender de uma forma filosófica, se P então o quê? Isso é racional, racionalidade. Ela apela para a racionalidade, mas ela tem um profundo apelo ao sobrenatural, a questão da fé. Foi o que o Quaresma pregou, que é por fé, não é porque você está à disposição de dar, mas você acredita. Então, a questão da graça está relacionada com a fé. O judeu, segundo alguns filósofos, o judeu não é um povo de fé. Os
numa questão, e é fácil de entender, o judeu se considerava judeu por uma questão de pertencimento. Por exemplo, eu nasci judeu, está resolvido, eu não tenho que ter fé, eu sou judeu porque eu nasci judeu, eu tenho todos os direitos da herança da promessa. Preciso crer? Não, eu já nasci com esse direito. Então o judeu não tinha essa questão muito de fé. Então tudo aquilo que rodeava o judeu, suas leis, suas coisas, era muita coisa da racionalidade e da tradição. O judeu é um povo da tradição e do pertencimento. A igreja, ela tem tradição, tem pertencimento, mas a sua essência, a sua ontologia, o onto dela, o ser da igreja, tem relação com a fé, com a graça. É diferente do judeu. Por isso que o judeu, para ele migrar, para ele sair do judaísmo para emigrar, ele voa, sai, ele tem que vir pela fé, crer em Jesus. E quando o cristão ele começa a olhar a lei e começa a introduzir coisas da lei e tal, ele termina virando um crente legalista. Você vê notícias aí de igrejas que tem tanto judaísmo que você não sabe mais se é cristão, se é judeu, é arca, e tem arca que não pode pôr a mão, e as pessoas ficam amedrontadas de pôr a mão naquela arca que eles fazem, arca de bambu, não tem nem, né? Umas arcas pintadas de amarelo para dizer que é de ouro. E ele fala para os crentes, ó, está passando a arca aqui no meio, e todo mundo olha para a arca de bambu, nem que fosse de ouro, que nem é do tempo de Salomão dos brasileiros, do Salomão brasileiro, nem que fosse de ouro, não sei se aquela era de ouro, mas se fosse de ouro, nem por isso tem significância, a ponto de significar mais do que Jesus, porque eis aqui quem é maior do que o templo. Então, é maior ou não é? Jesus fez reivindicações interessantes sobre si mesmo, sobre a questão da luz, sobre a questão da lei, sobre a questão da graça. Ele fez reivindicações, você que tem que resolver. Ele reivindicou, e você fala assim, como é que eu vou ver pela graça? Olha, você não tenta seguir lei? Experimenta a lei de Cristo. Ele disse que o meu fardo é leve. Não vai querer dizer que você vai destruir o mandamento de Moisés. Não, e não é de Moisés, porque era sombra. Quando a carta é escrita para os hebreus, é bem a propósito, porque os hebreus é que tinham essa ideia muito interessante sobre a lei, muito legal, né? Legal porque é da lei. Mas nem ele e nem tão poucos que quiseram, por acaso, ser judeu. Bem, então esse caminho, ele é o caminho que leva à vida eterna. É um caminho excelente. O hebreu também dizia que essas coisas eram uma liturgia, né? Uma liturgia que era um símbolo. Então, quando você pega também o livro de Hebreus, ele trabalha com a seguinte ideia: olha, Moisés viu modelos do céu, certo? Modelos. E ele então cria essas coisas na terra. Mas mesmo no céu, elas não são superiores a Cristo. Não existia nada no céu que um unigênito fosse menor do que uma arca, do que um candelabro, do que qualquer coisa que quisesse. Porque ele que era a luz. Nunca se diz que, ele diz aqui no Antigo Testamento, no Salmo, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, não é? Mas são desejos, é como você fazer uma oração. Eles pensavam isso, mas ela nunca era suficiente. Porque se fosse Jesus, não vinha. Ele foi a verdadeira luz, que ilumina todo mundo, todo homem. Por que você precisa de uma luz mais forte, se a luz mais fraca está iluminando? Você precisa? Não. Se você precisa, porque aquela luz não resolve. Então, eram sombras. Aquilo tudo era uma liturgia de sombras. Belas sombras. Né? E foi projetada por quem? Pelo próprio Jesus, que é a luz eterna. Jesus não é uma luz que surge no aluno, é uma luz que está sempre, eternamente. É por isso que ele projeta uma sombra de si mesmo. É uma coisa de terceira dimensão, porque joga luz sobre a lei, né? E a lei dá uma volta e projeta a luz na frente, e não dela mesma. Ela não projeta a sombra do tabernáculo no tempo de Cristo.
Ela não projeta nada disso, nem as cortinas que teoricamente foram rasgadas. Ela projeta a própria luz que é Cristo. Então Jesus joga uma luz no Antigo Testamento, e a sombra que aparece não é do Antigo Testamento, é dele. É um mistério, mas Deus é um Deus de mistério. Não é para você entender muito racionalmente. É difícil, é impossível entender racionalmente. Daí que a fé que prevalece. E essa fé, essa graça, é como nós ouvimos. Ela não anula a lei da premissa, porque a lei da premissa tem uma essência, uma ontologia perfeita, mas ela só se é perfeita em Cristo. É agora que as premissas têm que se cumprir. E quando você doa, como o Bispo Pedro falou, no sentido que você está escolhendo premissa, você está caminhando na perfeição, que é muito superior à lei. Então a lei pede para ser perfeito, mas quem aperfeiçoa em Cristo. A lei pede para andar na luz, mas só em Cristo. A lei pede para restaurar a alma, mas é Cristo que restaura. A lei pede para fazer tudo bem, mas é Cristo que faz. Quem é o fim da lei em todo sentido? O termo da lei é Cristo. Por isso que quando você ama Cristo, dízimo, não tem nada de você ficar abismado. Nem se você doasse 10 vezes o seu dízimo, você não estaria fazendo nada. É da lei do amor. E as primícias, possivelmente, é maior do que o dízimo. Porque as primícias é um movimento do Espírito, da luz, que vem antes da lei. Antes da lei está Jesus, você tem que pôr isso em mente. É Ele que joga luz em tudo. Não é a lei que joga, não. Quando o Davi faz, ele faz poesia. Assim como há uma poesia que se canta, ele é uma poesia bonita sobre o amor, o pecado, o livre. É lindo, mas é um tópico. Quando se fala de Jesus, não. É realidade. Então, enquanto a lei é uma sombra, que nem diz Blaise Pascal, são sombras. Origem também falava que não se pode traduzir de forma literal, quando ela é sombra, mas ela é uma sombra produzida, sombra, ela é uma metáfora, e que, no fim das contas, é uma sombra, né? Mas ela não serve, é sombra de uma realidade. Qual realidade? Jesus. É muito estranho que uma sombra que está no passado, sombra de uma realidade que está no futuro, que não devia ser invertido, porque quem é que projetou essa sombra de si mesmo? Tem que ser um ser todo-poderoso, que ultrapassa as dimensões da sombra, que ultrapassa a natureza das coisas que são sombras. Porque se alguma coisa, se Jesus, a lei de Cristo, fosse tão da mesma natureza que a lei de Moisés, ou supostamente, digamos, fosse a lei de Deus, a lei de Deus ela é perfeita na sua essência. Se fosse, ele não viria, porque era uma coisa sem necessidade. Mas por que foi necessário? Por que ele veio? Porque ele tinha algo para fazer. E o que ele veio fazer? Você pode resumir, você veio morrer por mim. Você faz um resumo simples, né? Mas a vida de Jesus foi toda uma discussão acerca da lei. Não nos deu a lei de Moisés? Qual que lei que eles estavam... Que lei você pensa que Jesus estava dizendo que ele recebeu de Moisés? A Torá. Não nos deu Moisés a Torá? Deu. Por isso que ele é maior que você. Jesus diz, mas nenhum de vocês cumpre. Acabou a Torá. Agora Jesus cumpriu a lei tão detalhadamente que quando ele ia evangelizar, e mandou os discípulos, falou assim, não entre nas aldeias do gentio. Por quê? Porque estava escrito na lei. Não dê os pães dos filhos aos cachorrinhos. Por quê? Porque estava na lei. Ele cumpriu a lei. Mas ele não passou para frente essa lei de não dar o pão. Você sabe quem eram os cachorrinhos? Nós. E quando o pessoal ia evangelizar, não entre nas aldeias dos gentios. Por quê? Porque veio a lei. Primeiro o judeu. Mas depois que Jesus cumpriu tudo, ele disse, agora eu sou o fim da lei. Você vê quando Jesus disse está consumado? O que foi consumado? A lei. Acabou. Por que Paulo se
assim, Jesus triunfou da lei na cruz, de todas, de cerimonial, de sábado, de tudo, triunfou, e diz até que zombou da lei na cruz, triunfou, acabou, ele é o fim da lei, fim da lei. Glória a Deus, glória a Jesus, porque ele que foi o fim da lei. Quem que poderia pôr fim na lei? Moisés ressuscitado? Os profetas? Jesus disse, dele depende a lei e os profetas. De qual mandamento depende a lei e os profetas? De qual? Tão fácil, né? Ninguém vai errar. De qual? Do? Como é que Jesus então, para ficar fácil, sabe? Qual é a maior lei? Jesus disse, olha, ouve Israel, chama Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o amor é o cumprimento da lei. Que lei seguia o samaritano que vinha de viagem? O relé, o caminhante, o amor. Que lei seguia o levita que passava por aquele caminho? Qual lei? De Moisés. Quem é que cumpriu a lei de Cristo? Samaritano. E ele não cumpriu, porque não tinha amor. Por que então cadê a mata? Porque o levita morreu na estrada, junto com aquele pobre que foi assaltado. Estava morto. Um estava morto porque foi assaltado, e outro estava morto porque não sabia o que fazer. Quem é que estava vivo? Um gentil que estava na lei de Cristo. Ele passou e estava movido pela lei de Cristo. O outro passou e estava movido pela lei de Moisés. O que dizia a lei de Moisés? Leproso, fora. Quem tem defeito físico, fora. Gago, fora. Não sei se disse que Moisés era gago, mas que não era, senão ele não entrava no templo, na cabana. Então, estava fora. Quem é que expulsava? A lei de Moisés. Quem é que inclui? A lei de Cristo. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade consiste exatamente na misericórdia. Jesus diz, que a Bíblia diz, misericórdia quero e não sacrifício. Essa palavra significa que não quero saber de lei. Por isso que o Blaise Pascal chega a dizer, isso é na sombra, não é realidade. Você não tem que andar pela rua, não vou matar o meu vizinho. Você não pode nem falar que vai matar, né? Você tem que andar livre com a lei de Cristo. Qual é a lei que liberta? A lei de Cristo. Qual é a lei que condena? A de Moisés. Por que eu vou me importar? Eu me importo com Moisés, tudo bem, mas só me importo, mas não dou essa importância deles. O importante é Jesus. E nós não precisamos ter medo de que o judeu tem medo, que nem o cara não pregou, o Pedro. Pedro seguiu uma lei e depois virou, porque ele era judeu. Nós não temos que ter medo. Se nós tivermos medo, o medo de seguir a Jesus, o medo de ser livre, é o que João falou, perfeito amor lança fora o medo. É porque a pessoa tem medo de Deus por causa da lei. Aí ele fica na dúvida, como é que eu faço? O temor do Senhor é o pavor da lei, né? Mas se você tiver Cristo, diz assim que é o perfeito amor. Você não vai ser um transgressor, você não vai ser uma pessoa odiosa, você não vai ser uma pessoa que fica falando mal dos outros, que fica roubando dos outros, que fica distratando, que fica fazendo o diabo, né? Porque como o irmão falou lá da igreja de São Joaquim da Barra, então você está sobre a lei. Você viu uma pessoa que anda na lei de Moisés? Ele é o levita que passa por ali, né? Ele vem para você e diz, olha, aí fala mal do irmão, fala mal do outro. E que lei que ele está? Está na lei de Moisés. E quando você vê uma pessoa que vem e reconhece a falha da pessoa, perdoa, meu pastor Claudemir, lá na igreja do Simeone, que lei que o pastor Claudemir segue? A lei de Cristo. Agora, aquele pastor que fica só pensando em disciplina para os outros, põe disciplina para tudo quanto é jeito, você pode até pensar que muitos anos atrás eu era uma pessoa que fazia tanta disciplina. Era pouca. Tive algum momento mosaico. Mas depois eu percebi que aquilo era uma tolice. Não valia a pena. E eu cheguei a falar para a igreja, uma igreja que eu ajudei, disse assim, olha irmão, eu vou dizer uma coisa para você.
Se a lei de Moisés foi suplantada por Cristo, porque ele disse: eu não vim suplantar a lei, não vim cumprir, cumpriu. Mas ele não veio pegar a lei de Moisés e passar para você. Então, se a lei de Moisés foi cumprida por Cristo e chegou ao fim, por que a lei da tua igreja vale? Eu chego à conclusão seguinte: se a lei de Moisés não vale, muito menos vale a lei da igreja. A rigor não vale nada. E tinha lei de cabelo, tinha lei daquilo. Eu falei assim: nossa igreja, que vai começar com os católicos, vai ter lei nenhuma. Para não dizer que tem nenhuma, tem a lei de Cristo. Ao rapaz e mãe, lavar os pratos para a mãe. Quantas pessoas se julgam religiosas e tementes a Deus e a Moisés, mas no dia do domingo não lava os pratos para a mãe, desacata a avó, desacata a sogra, xinga, maltrata, blasfema contra esse e aquele, que nem está seguindo. A lei do levita, que traiu Cristo, que passou de reto lá, que olhou para a pessoa lá e fez assim: ó, deu de lado. Por isso que Jesus elogiou o samaritano, que sendo um povo detestado, porque chamavam Jesus de samaritano, então diziam que Jesus era um transgressor da lei. Por isso que o judeu chegou para Jesus e falou: tu és o diabo. Então, falaram que Jesus tinha demônio. Você sabe por quê? Porque Jesus não se importava com a lei de Moisés, não jogava peso em ninguém, jogava pedra em ninguém. Então eles falavam assim: você não é de Deus, você não gosta de jogar pedra. Porque quem é de Deus vive com 5 pedras na mão para apedrejar. E você não tem pedra na mão, Jesus. Você não é judeu, você não é correto, você possivelmente seja do diabo. Você vê como é que a lei é uma tragédia? É uma tragédia. Por que Jesus então termina morto na cruz? Não é por causa da lei do judeu? Como é que eles condenam Jesus? Diz assim: não está escrito na lei? E não condenam Jesus? Por causa de que lei? De Moisés em associação com a lei do Canum lá, ao Corão do Pôncio Pilato, do imperador romano. É por essa lei que Jesus é condenado. Aí, claro que tem uma transcendência, e na medida que ele padece isso fica mais consumado e nós ficamos livres da lei. Por isso que Paulo teve grandes desavenças com o judeu. E Paulo chegou a ser considerado como um judeu herege. Não tinha ninguém que seguia Paulo. Paulo ficou tão sozinho que quando ele escreve a carta aos Paulo Romana, ele diz: segundo o meu evangelho. E repreendeu Pedro, repreendeu o outro, por causa do quê? Da lei de Moisés. Que Paulo repreendeu Pedro. Por causa da lei de Moisés. Então não interessava mais essa questão. Existe aquela essência, existe o espírito da lei. Isso está lá porque Jesus está lá no começo do mundo. Então, hoje nós vivemos as mesmas coisas. Se você for em algumas igrejas, eles nem sequer conseguem ficar dentro da lei de Moisés. Se eles tirar, a igreja acaba. Se eles tirar, a igreja divide. Tem igreja que tem a lei de Moisés, suplantada por Cristo, e tem a lei da igreja que cria umas leizinhas, né? Ponta do cabelo, e etc. E várias coisinhas, várias miúças, e que a pessoa não consegue. E logo a pessoa é execrada, excomungada, detestada, jogada para a rua, jogada para o mundo por causa da lei. Onde está essa lei de Cristo? Eu acredito que não, que nós vivemos numa época em que a lei de Cristo é a grande mudança. A reforma não contemplou a lei de Cristo, ela ficou no seminário, escondida. Mas está chegando o dia em que essa é a lei da igreja, a lei de Cristo. E que também influencia os governos com a lei de Cristo. Que lei segue a Indonésia? A lei do Alcorão, olho por olho, dente por dente. Aí tem muitos brasileiros que dizem: bem feito, manda esses traficantes brasileiros para a Indonésia. Evidentemente o traficante merece ficar fiado, né? O traficante ficar fechado. Mas na Indonésia, a despeito deles demonstrar essa aversão ao vício, essa punição, eles tinham centenas de terroristas que mataram milhares de infiéis, que somos nós,
independente de religião. A Indonésia tinha preso lá centenas de assassinos que jogaram bomba em banco, em escola, em ônibus, mataram famílias, mataram os infiéis que não são muçulmanos. O que fez o presidente da Indonésia? Soltou todos eles como heróis do Islã. Que exemplo tem esse governo da Indonésia, hipócrita, fingido para o brasileiro? Nenhuma. Dilma é melhor que ele, a despeito de ela fazer tanta atrapalhada. Mas a Dilma é melhor que ele. Não adianta a pessoa dizer assim, olha, a lei lá é dura, difícil, a lei rigorosa. Por que então ele deixa solto os assassinos dos infiéis, os muçulmanos que matam quem não é muçulmano? Mata católico, protestante, mata qualquer um. Porque a lei deles é essa, de assassinar quem não é muçulmano. O Alberto estava falando que estava sendo a notícia, um muçulmano disse, onde existe igreja protestante, que mate os cristãos. É a lei. Então, irmão, nós temos que buscar cada vez mais a graça de Deus. Vamos ficar de pé. Tu és grande, Jesus. Queremos celebrar o teu nome nesta manhã, Jesus. Tu és o único que é merecedor, Senhor, do louvor, da reverência, da honra, do prostrar dos nossos corpos, do levantar das nossas mãos. Tu és o único digno, Jesus. Em majestade.
Esteja convosco e convosco permaneça, hoje e sempre. Amém. Amém.